Salve, salve toyoteiros e amigos seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota SW4 SRX Turbo Diesel 2024 opção com 7 lugares. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Nessa versão, ela conta com faróis em Full LED, câmera 360 graus, sistema pré-colisão com frenagem autônoma e também alerta de mudança de faixa involuntária e ACC. No seu interior, uma nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio de 9 polegadas e um sistema de som JBL com 11 alto-falantes no seu interior, com um som de muita qualidade e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV da Toyota, partindo aqui dos faróis que são mais afilados, vindo da lateral, terminando à frente. Todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna, que esse filete terminando aqui na parte final do farol, canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento automático, farol alto e farol baixo. O detalhe aqui em Black Piano que realmente fica bem destacado na parte do farol. E aí nós já temos esse aplique em cromado que termina aqui na frente da grade, que realmente fica bem diferenciado. No para-choque, esses vincos que são bem pronunciados, ficam bem aparentes, com essa peça aqui em Black Piano com detalhe em colmeia, onde temos aqui farol de neblina em LED e também sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante e depois eu vou mostrar para vocês como é o funcionamento. Mais abaixo aqui nós temos a luz de indicação e quando você desliga também é a luz de condução diurna em LED. Como se fosse um bumper frontal, temos esse detalhe aqui prata mais à frente, com as aberturas de ar aqui da grade inferior em preto fosco na horizontal e mais acima nós já temos a grade superior mais avantajada, com todas as aberturas de ar aqui e o detalhe em Black Piano, que é diferente da versão Diamond e GR Sport, que nós já temos uma parte visual diferenciada nos dois modelos acima. Aqui nós temos câmera 360 graus e também logo translúcido da Toyota com sensores e radar do sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão e ACC, mudança de faixa involuntária que identifica pedestres, ciclistas e veículos, e depois eu mostro lá dentro essa questão de segurança, como é o funcionamento. Mais acima, para-brisas, uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema e os vincos que sai lá de cima, vindo até a frente na parte do capô. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que as versões anteriores antes de 2021, 2022, que teve atualizações. Ele é um 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas, injeção direta e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando auxiliado pelo câmbio automático sequencial de 6 velocidades com conversores de torque, que vai ficar mais ágil numa saída de trânsito por conta das atualizações. Ele recebeu também aqui um turbo intercooler maior posicionado aqui à frente, com torque de 50,9 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização foi referente à legislação do Procon VL7. Então foi instalado o filtro DPF, que ele vai filtrar as micropartículas nocivas do diesel de forma automática ou por um botão que você aciona no painel, e não há necessidade do uso do Arla 32. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô temos manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe.
Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Ela tem a pintura em cinza metálico. E aqui vocês notem os vincos bem aparentes, que ficam bem marcantes com porca antifurto que já acompanha o modelo. Perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4 metros e 79 centímetros de comprimento, e o vão livre de solo é de 27,9 centímetros. Por isso que ela conta com esse estribo lateral para facilitar para que você suba no veículo, pois realmente é um carro alto. E aí ele tem o detalhe em preto fosco e também prata. Para barro, tanto aqui no primeiro eixo como ali no segundo eixo, nós temos a caixaria de roda com todo esse detalhe aqui em preto fosco, um contorno da primeira porta aqui terminando lá na segunda porta e um vinco que sai mais acima na parte lateral aqui terminando lá na parte da lanterna traseira. Aqui a cor predominante do veículo é um preto atitude metálico. E aí nós temos aqui, ó, coluna A com esse detalhe em preto fosco e abaixo do retrovisor, câmera 360 graus, repetidor de seta, rebatimento eletrônico, também sensor de ponto cego e sensor de tráfego traseiro. As maçanetas são com um detalhe cromado, assim como esse friso que atravessa toda a parte da porta e faz o contorno, dando a volta por todo o carro. Na coluna B, esse detalhe em preto fosco, e a parte do teto com esse detalhe com rack cinza metálico que realmente fica bem aparente aqui no modelo. Parte traseira aqui, ó, também na caixaria de roda, todo esse contorno em preto fosco, suspensão do tipo independente Wishbone. Então realmente é um carro que tem um diferencial. Na coluna C, todo esse detalhe em black piano, se unindo aqui com toda a parte envidraçada e os vincos na parte traseira aqui do modelo que ficam bem aparentes, que eu quero abrir imagem para mostrar os detalhes aqui para vocês. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam com os 4 pontos aqui do sensor de estacionamento traseiro, com alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante que depois eu mostro para vocês lá no interior. Essa peça em preto fosco que atravessa toda a parte do para-choque. As lanternas que saem aqui da parte lateral, vindo até a tampa traseira. E aí nós temos todo esse detalhe em cromado aqui, na verdade com black piano, que realmente fica bem destacado. As lanternas aqui, ela tem esses vincos bem aparentes que sobressaem com a iluminação em LED que fica bem aparente no modelo noturno. Toda a parte aqui com um vinco que contorna toda a parte da porta, a inscrição Toyota SW4 SRX e o logo da Toyota com detalhe cromado. E aqui nós temos esse aplique todo cromado que atravessa toda a tampa traseira. Temos também limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, aerofólio integrado na cor do veículo com antena Shark Fin lá no teto. Aqui ela fica toda no preto, ela fica mais sóbrio, diferente de outras cores. Para fazer a abertura, porta-malas, chave presencial no bolso, apertou o botão aqui ao centro, ela faz a abertura desse porta-malas que tem 500 litros de capacidade. Por ser um SUV de 7 lugares, como eu falei para vocês, tem um amplo espaço utilizando 500 litros. Agora, se você utilizar a terceira coluna aqui, ó, a terceira fileira, aliás, como tá esse banco, você vai ter apenas 180 litros aqui nesse espaço. Aqui nós temos ganchos aqui do lado direito e esquerdo, tomada 12 volts e o kit de ferramentas que você pode fazer a troca, se necessário, no modelo. Iluminação aqui halógena mais acima, as saídas de ar-condicionado para a terceira fileira aqui no teto, também a parte aqui com encosto de cabeça, cinto de 3 pontas e também a alça ali no teto que você consegue estar utilizando. Aqui também temos porta-trecos, porta-latinhas que você consegue utilizar e descer também aqui o ângulo do banco para trazer mais conforto para quem vem aqui atrás. Ela tem um sistema de som JBL com 11 alto-falantes no seu interior e o subwoofer está posicionado aqui na tampa traseira, com todo esse detalhe aqui em preto fosco, com a alça e esse botão que você aciona para que ela faça o fechamento automático, trazendo mais comodidade. E ela tem sistema anti-esmagamento, se esbarrou aqui, ela vai parar o fechamento automaticamente. Câmera traseira de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior o funcionamento. Temos aqui quinta roda, com o mesmo perfil do pneu, isso é interessante. E também ela conta com capacidade de carga para 3,5 toneladas. Ela conta com assistente de reboque, ela vai num vento lateral, uma frenagem mais brusca, ela vai contrabalancear essa carga
trazendo mais segurança. Também, ó, a parte aqui com luz de neblina em LED para facilitar a visibilidade noturna. E falando em segurança, ela tem freios ABS com EBD, IBAS e freio a disco nas 4 rodas. No teste de colisão, Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas e são 7 airbags no total. 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo. Ela tem 2 metros e 74 centímetros de comprimento. Ela tem um estribo para facilitar para que você suba no veículo. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás para mostrar para vocês a questão do espaço. Ó, praticamente ainda me sobram aqui 4 dedos para vocês verem, ou até mais. Isso realmente é muito cômodo a questão de espaço. O teto é cinza com as alças aqui no teto. Saída de ar-condicionado na segunda fileira e terceira fileira aqui no teto, iluminação em LED e ar-condicionado que você consegue ajustar aqui o fluxo do ar-condicionado, modo automático ou desligar se você quiser. Isso traz muita comodidade. Revestimento dos bancos em couro com essa parte mais lisa, todo pontilhado aqui ao centro, indo até mais acima. Portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro. Essa alça aqui que você tem o acesso aqui puxando para você colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg. Também esse detalhe aqui prata com porta-trecos e tomada 12 volts. Também é interessante. Eu vou descer aqui para mostrar a questão aqui do espaço na fileira do banco traseiro, que temos cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes, descansa-braço, com a opção com esse botão que quando você aperta, ó, ele tem a opção para 2 porta-copos para utilizar, viajando com 6 ou 4 pessoas, facilita aqui no modelo. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, que você consegue fazer a utilização, e alerta de afivelamento aqui da segunda fileira também. Isso é interessante. Aqui a parte com a alça aqui que você puxa para escamotear o banco, tanto do lado esquerdo e direito, para você ter acesso lá à terceira fileira. E um dia que você quiser carregar mais coisa que não caiba no porta-malas, tem como estar descendo também para utilizar. Isso é interessante. E um detalhe aqui, ó, você puxando essa parte, você consegue trazer o banco mais à frente, como eu fiz com esse aqui. Olha como você ganha mais espaço e você consegue remanejar aqui entre 7 pessoas para se acomodar melhor no veículo. E um outro detalhe, puxando também essa alavanca, você consegue ajustar o ângulo. Notem que esse banco aqui está mais elevado e esse aqui já está mais inclinado. Então, não viajando lá com a terceira fileira, quem vem aqui na segunda vai vir com mais conforto. Isso realmente é interessante. Todo o revestimento da porta aqui em couro, bem macio ao toque com essa linha aparente. A parte aqui com a inscrição SW4, com toda essa parte aqui com plástico rígido em preto fosco e o detalhe aqui em cinza metálico com os puxadores cromados. Essa peça em black, piano e acionador do vidro elétrico com a função alto-down, sobe com um toque só. Porta-trecos, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave é do tipo presencial, com a inscrição SW4, a silhueta aqui do modelo, virando aqui do outro lado esse detalhe em vermelho do botão para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ela vai soar o alerta, abertura da tampa traseira do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar aqui o botão na maçaneta para que você possa ter acesso à SW4 através da Smart Entry. Eu vou mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Nós temos ajuste elétrico, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui o ângulo das pernas, regular a altura do banco, e esse botão você já regula a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. E vamos entrar aqui para conhecer o interior da SW4 SRX Turbo Diesel topo de linha 2024, que já está em funcionamento, e eu quero mostrar os detalhes para vocês, começando aqui da novidade: uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E detalhe, 9 polegadas, sistema Harman Kardon, e aqui nós temos a inscrição JBL por conta do sistema de som, que são de 11 alto-falantes, como eu falei para vocês, incluindo o subwoofer lá atrás. É um sistema de som de muita qualidade. Os botões físicos aqui ao lado. Aqui é uma multimídia bem interativa. Apertou aqui na parte de mídia, aí nós temos aqui o detalhe com AM, FM, USB, Bluetooth e projeção de tela. Voltando aqui, parte de veículos, nós temos aqui informações de rota, velocidade média, tempo decorrido e quanto que eu consigo rodar com combustível. Clicou aqui do outro lado,
nós temos histórico de consumo, média de consumo, que você consegue estar acompanhando. Clicou na parte de telefone, temos a parte aqui com o dispositivo que ele vai procurar via Bluetooth para fazer pareamento, para fazer comando de voz no volante, ou utilização Bluetooth também, para poder estar utilizando o seu smartphone. Na parte de configurações, dispositivos, equalização de som, que você consegue também estar fazendo a utilização, referente a sistema e configurações do veículo também. Aqui nós temos a novidade, que é Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Clicou aqui, ele vai simplesmente procurar o seu dispositivo e vai fazer o pareamento sem fio. Isso é bem interessante e mudou. Porém, não tem mais GPS integrado e nem TV digital. Por conta dos dois aplicativos que você tem aqui, ele consegue estar sempre atualizando o GPS, então não foi mais necessário colocar o GPS aqui de modo nativo. Todo o acabamento aqui em Black Piano no console central, preto fosco, botão Start Stop, todo esse revestimento em couro aqui bem macio ao toque com a linha aparente e esse detalhe cinza metálico, ar-condicionado que é do tipo digital, 2 zonas, você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro, fluxo desse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, reuso da ventilação aqui do interior do veículo ou a ventilação vindo de fora aqui, que você consegue estar optando e ligando esse botão saída do ar-condicionado para quem está lá atrás e onde você vai direcionar o fluxo desse ar-condicionado. Temos aqui também, ó, seletor de tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Aqui nós temos o assistente de descida em rampa, em off-road ou um lugar ali que você está utilizando com muita lama, muito cascalho, ela vai fazer a frenagem autônoma, sem que você precise colocar o pé no freio. Ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo para fazer uma descida com mais segurança. Aqui nós temos ventilação dos bancos dianteiros, motorista e passageiro, incluindo aqui 3 velocidades aqui dessa ventilação. Tomada USB para você conectar um pendrive ou seu celular para carregar, ouvir uma música, enfim. E também tomada 12 volts que você consegue estar utilizando. Mais abaixo aqui, console central com porta-trecos aqui. Também todo esse detalhe parecendo amadeirado com a parte cinza, onde temos aqui a opção para 2 porta-copos apertando. Aqui todo o contorno aqui em prata, aqui em volta do câmbio também, que é automático, sequencial de 6 velocidades. Colocou aqui, ó, câmera de ré, ele já vai abrir aqui o dispositivo na multimídia com a parte traseira e parte 360 graus. E o legal, estercei o volante aqui, ela tem as linhas dinâmicas com angulação, então ela ajuda aqui na parte do ângulo do volante. Clicou aqui, volta para toda a tela central, voltou aqui, ela volta para a câmera 360 graus. Isso também facilita. Colocando aqui na função P ou neutro, você tem a teclavinha ali na parte do painel que você apertou, você vem aqui, ó, para a parte frontal ou lado esquerdo e direito. Apertou mais uma vez, ela volta para a tela inicial. Colocando aqui, ó, vou mostrar para vocês também que ela tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade. Então quando você se aproxima próximo de um objeto, como eu estou fazendo agora, ela vai dar o alerta sonoro aqui na parte traseira e frontal. E ela tem um ângulo da roda aqui também, para que você não encoste a roda na guia ou em off-road para você utilizar. Isso traz mais segurança e é interessante. Descendo aqui para o modo drive, troca aqui para o lado esquerdo, manual, para frente da primeira cesta, para trás as reduzidas, facilita numa descida de serra para você utilizar como freio motor, ou para colocar uma marcha para baixo para ficar com o motor mais cheio, para uma retomada de curva ou ultrapassagem, é interessante. Freio de estacionamento que continua sendo manual, modo de condução que temos aqui a opção Eco Mode para trazer mais economia, modo normal e modo esporte, que vai fazer a mudança de marcha aqui no câmbio sequencial de uma maneira mais rápida, para ficar com um giro maior no motor, para ficar com mais fôlego. Aqui nós temos o botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ela tem assistente de rampa e freio ABS com EBD e BAS, e bloqueio do diferencial traseiro em off-road, que facilita também para você estar utilizando. Todo o revestimento aqui em couro com a linha aparente, puxando aqui temos todo esse espaço para você estar utilizando da maneira que você achar melhor. Já o revestimento do banco dianteiro é em couro, com essa parte mais lisa e a costura aparente, toda essa parte perfurada aqui ao centro vindo mais acima, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto e quebra-sol com a opção do espelho, que quando você puxa, acende a iluminação halógena aqui no teto, tanto do lado do motorista e passageiro. Retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir o reflexo de um carro alto vindo atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. Porta-óculos para você utilizar, iluminação
em LED aqui no teto e esse botão que você consegue estar acionando ou desligando o alarme volumétrico. Caso você queira deixar algo que se mova aqui, não vai disparar o alarme. Isso também é interessante. Aqui nós temos o revestimento em couro desse porta-luvas que é menor, tem a inscrição SW4, que você abre esse compartilhamento aqui, que aí no caso você tem o detalhe para abrir uma pecinha ali para manter refrigerado ou climatizado, na verdade, uma bebida, uma fruta para o seu consumo. Apertando esse outro botão, o porta-luvas é maior, desce de maneira aqui bem devagar, porta-copos aqui para o lado do passageiro, tweeters ali com o sistema JBL com a inscrição e o alto-falante, alça aqui no teto e saída do ar-condicionado com detalhe em cinza metálico. Todo o acabamento aqui é com plástico rígido. Aqui nós temos saída do ar-condicionado com acabamento em black piano, relógio digital para você utilizar aí na lida, no campo ou ali na cidade para não dar partida no veículo para ver o horário. Aqui todo o revestimento em couro bem macio ao toque com a linha aparente. Porta aqui do motorista com os comandos todos iluminados, porta dos vidros elétricos aqui com 4 funções dos vidros com função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, esse botão que você aperta, rebatimento aqui eletrônico do retrovisor e também o detalhe aqui, ó, que nós temos para poder fazer a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito. Retrovisor, nós temos sensor de ponto cego e sensor de tráfego cruzado, isso é interessante. Aqui porta-copos para o motorista, alça também para o motorista e como eu falei para vocês, a inscrição JBL e aqui também desse sistema de som que realmente é muito bom. Temos aqui no painel para estar ligando e desligando a parte dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, a tecla Idle Up que você vai usar em dias mais frios para regular a marcha lenta do motor, tecla VIN como eu falei para vocês, a abertura da tampa traseira como opção também e aqui a função DPF do filtro de partículas do diesel. Ele funciona de forma automática, você vai perceber que o conta-giros do motor ele sobe, esse processo é de 8 a 10 minutos, ou ele aparece uma mensagem no painel e você aperta para fazer de forma manual. Mais abaixo aqui, a abertura do cofre do motor, a abertura do tanque de combustível, a sua direção continua sendo hidráulica, volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade. Regulagem aqui também, regulagem não, a parte da costura aqui, bem macio ao toque em couro, com esse detalhe em cinza metálico aqui, parecendo amadeirado. Esse volante que é multifuncional, nós temos aqui comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Já do outro lado, os comandos que você tem do computador de bordo. Mais abaixo aqui, faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que nós temos essa alavanca com ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a velocidade 100 km por hora e o carro à frente diminuiu essa velocidade e você não percebeu. Ela vai dar um alerta sonoro e visual e vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. Esse outro botão, você mantendo ativo, faz parte da mudança de faixa involuntária. Ela vai dar um alerta sonoro e visual caso você não dê seta para o lado direito e esquerdo, informando que você está saindo da faixa de rodagem, e ela vai dar o alerta para justamente você voltar à faixa de rodagem. Aqui nós temos o botão, se você manter ativado, pré-colisão, que é o mais interessante. Ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. E numa situação de risco eminente, ela vai dar um alerta sonoro e visual para que você saia dessa situação de risco e você aí não se atentando, ela vai frear o carro de maneira autônoma, para evitar que você tenha uma colisão com o veículo ou danos mais severos. Isso é um sistema de segurança bem interessante. Mudanças aqui no pedal shift, no volante, que você consegue estar fazendo também, isso é legal. E na parte do painel, apenas aqui a tela de 4.2 ao centro, com a iluminação azul com esses dois LEDs. Aqui nós temos o detalhe em azul e a iluminação branca com conta-giros. A parte com medidor do arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível, que são 80 litros, e velocímetro. Aqui ao centro, nós temos aqui indicador de câmbio, temperatura exterior, odômetro total, trip A, trip B, média de consumo e quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Colocando aqui para baixo, comparativo de consumo, modo eco para te ajudar em viagens referente a histórico e a média de consumo, comparação de consumo, colocando para baixo aqui parte da indicação da roda, como eu falei para vocês, né? E também velocímetro digital. Para o lado direito, bússola navegação para facilitar. Para o lado direito, mais uma vez, pasta de música que você consegue utilizar aí referente a AM, FM e o aplicativo que você está usando. Para o lado direito, mais uma vez, sistemas que estão ligados e desligados no modelo. E para o lado direito, mais uma vez, todas as mensagens que são importantes no veículo vão aparecer aqui. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota SW4 SRX Turbo Diesel
2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Gilvan Ribeiro, da cidade de Osasco, lá em São Paulo. O segundo salve do canal vai para Joaquim Marques, da cidade de Baturité, lá no Ceará. O terceiro e último salve do canal vai para Hulk Lopes, da cidade de Fernandópolis, lá em São Paulo. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixe embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!